E é tão lindo quando a gente vai pregar a palavra do Senhor, que o Senhor confirma, né, a palavra. E foi falado muito aqui hoje sobre fé, né? E essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite é sobre fé, né? Porque a própria palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não tem fé, nós não estamos agradando a Deus, amém? Então, vamos ler, abra a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo, deixa eu olhar aqui direitinho, para mim, 4, a partir do versículo 35, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Pode ler? Amém. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, e levaram assim como estava no barco, outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra os barcos. Amém, Jesus. De modo que ao mesmo já estava encher-se de água, e Jesus estava na polpa dormindo, sob o travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando-se, respondeu ao vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Pai, neste momento, Pai amado, Pai querido, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, toda a batalha travada contra essa mensagem, meu Pai, que seja destruída pelo poder que há no nome do Senhor. Ó Pai, fala conosco, meu Pai, nessa noite, meu Pai, através dessa palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Ó Pai, nós estamos aqui para ouvir e para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Amém, glória a Deus. Antes de eu ministrar a palavra, eu queria falar sobre as armaduras de Deus, né? Todos nós evangélicos, nós conhecemos aí as armaduras do Senhor. E o crente, ele tem que ter essas armaduras, né? O crente tem que ter o cinturão, porque o cinturão, ele segura ali a espada. Ele tem a couraça da justiça, porque a couraça da justiça é que vai impedir de entrar coisas no seu coração e sair coisas ruins do seu coração. Então, é a proteção que nós temos na nossa vida, né? Então, também nós temos aí, né, a sandália que nós temos que calçar é a sandália do evangelho. Onde que a gente for, a gente tem que falar de Jesus, mostrar Jesus, fazer com que as pessoas acreditem no Deus que nós cremos também, amém? E nós temos também, né, para poder nos proteger, né, que é o escudo da fé, né, que essa palavra que hoje está falando da fé. Irmão, o escudo da fé, o crente tem que ter ele também, porque é ele que vai te livrar dos dardos inflamados do maligno. Satanás, ele fica, ó, o dia inteiro caçando uma brecha para ele entrar. E se você não tiver revestido das armaduras, não tiver com o escudo da fé, Satanás entra, irmão, e você faz coisa que você nem fala assim, eu não fui capaz de fazer isso. Quantas pessoas tiram a vida da outra porque ela não vigiou, ela não tinha as armaduras de Deus, ela não tinha a vida com Deus, e o diabo, ele age dessa forma. Ele vai achando as pessoas que estão vulneráveis para ele usar. E quando você está alicerçado em Deus, com as armaduras de Deus, você não tem brecha para Satanás te usar e nem fazer nada contra a sua vida, porque você está protegido, né? E temos também aí, né, para poder coisar o capacete. Ah, irmão, se o crente soubesse que o capacete da salvação, irmão, na sua cabeça, ele te livra você das maus falação, que tem pessoas que falam coisa que ela nem sabe que está falando. Então, se você não tiver com capacete para tampar os seus ouvidos, tampar a sua boca, tampar a sua visão, você fica aí fazendo as coisas que o diabo quer.
Porque quando a pessoa está com capacete, mas você não escuta nada, você não fala nada, você não vê nada, sem você ter certeza. Porque muitas pessoas, elas se dão mal por causa disso. Elas falam aquilo que elas não têm certeza. Eu fiquei sabendo. Fulano, eu estava no mercado, fulano falou e eu escutei. Eu estava ali, eu vi. Então, irmão, capacete da salvação aí na cabeça, né, para Satanás não te usar, né? E a espada, né, que é a palavra de Deus, né, que é a palavra de Deus que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ler e viver a palavra, porque tem muita gente que lê, mas não vive. Isso não é agradável aos olhos do Senhor, né? Então, agora eu vou entrar lá pela mensagem lá que o Senhor me deu, né, sobre a fé. Irmão, aqui tinha os discípulos ali com Jesus, imagine, né? Eu fico imaginando eu com Jesus, nosso Deus, não largava ele para nada. E os discípulos estavam ali, irmão, e estavam dispersos. Quantos estavam ali com Jesus e estava disperso? Veio aquela multidão, veio aquela tempestade, aquela multidão de água, e os discípulos ficou apavorados, porque eles estavam o quê? Dispersos. Eles não estavam ligados em Deus, né? E você, como é que você se vê diante de uma tempestade que vem na sua vida? Então, irmão, nós temos que estar fortalecidos das armaduras de Deus para as adversidades, as tempestades que vier na nossa vida. Nós não somos livres das tempestades. Elas vão vir, mas depende de como você está. Aí que vai te contar, se eu estou bem com Deus, elas vão vir e vão passar. Mas se eu não estiver bem com Deus, elas vão vir e vai trazer tristeza, vai trazer angústia, vai trazer enfermidade. Porque a enfermidade também, ela não vem só porque eu ali bati meu pé e machuquei, não. Ela vem por falta de conhecimento das coisas de Deus. Porque igual o Jorge falou aqui, né? Dá uma dorzinha aqui, aí você vira do outro lado. Aí ele fala, não vou virar não, eu vou descer com a perna que tá doendo. O que é isso? É a autoridade que Deus deu para ele. E a autoridade de Deus, ele não dá só para quem quer, não, ele dá para todos. Ele só vai estar na vida daquele que quer. Se eu quero as coisas de Deus, ele vai colocar na minha vida. Se eu não quero, eu vou ficar vulnerável às coisas de Satanás. E aqui, esses discípulos estavam ali com Jesus e eles estavam dispersos. E Jesus tranquilo. Eu costumo pregar a palavra e falar assim que eu acho que Jesus ele não estava dormindo. Eu acho que Jesus estava com o olho fechado para ver a atitude daqueles discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus, a palavra dele fala que o guarda de Israel, ele não dorme. Então eu acho que ele estava ali falando assim, não, vou ficar aqui, quietinho, com meu olho fechado, vou ver o que eles vão fazer. Irmão, eles desesperou. E às vezes, quando nós não temos vida com Deus, que nós não temos Jesus, nós ficamos igual a eles, desesperados. Quando vem a tempestade, quando vem, né, a adversidade, quando vem, né, a falta de dinheiro, porque hoje em dia o povo está mais ficando desesperado por causa da falta de dinheiro do que da falta de Deus. Porque quando você tem Deus, você pode ter certeza que ele não vai deixar faltar nada. Mas quando você não tem Deus, irmão, você pode saber que você vai passar por apertos e vai ser apertos difíceis. Porque Deus, ele está no controle de tudo. A palavra dele fala, mas eu tenho que querer o controle de Deus. E às vezes as pessoas não querem ser controladas por Deus. Ela quer ser controlada por um amigo, por um vizinho. Mas quando fala de Deus, não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus, pronto, acabou. Não é ter Deus, pronto, acabou, não, irmão. É ter uma vida com Deus. Porque eu posso vir todos os dias para a igreja, mas se eu não tiver uma vida com Deus, eu estou vulnerável às coisas para Satanás vir na minha vida. Eu tenho que vir para a igreja, servir a Deus e viver uma vida com Deus. Falou de mim? Glória a Deus, continua falando porque eu estou adorando o Senhor. É por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, para nossos ouvidos ouvir e não ligar. Porque às vezes, irmão, você ouve e você fala coisa que você não quer. Por quê? Porque você não vigiou. E aqueles discípulos, eles estavam ali, irmão, eles não estavam vigiando. Porque imagina você num mar, né? É até engraçado que aqui na Bíblia fala mar, mas quando você vai estudar, não é mar. É um lago grande, porque tempestade no lago grande é só Jesus, né? Então não é um mar, era um lago e veio aquela tempestade. Então os discípulos, eles não estavam vigiando, porque se eles estivessem vigiando, eles iam falar, não, deixa Jesus dormir quietinho ali, né, que ele está cansado, vamos nós enfrentar essa tempestade e no nome de Jesus
ela vai se acalmar. E eles não, eles foram correr atrás de Jesus. Aí o que Jesus falou para ele? Alguém lê para mim aí? Está lá no último versículo, né? No 41. Quem vai ler aí? Que Jesus falou que eles não têm fé. Não, é o 40 e 41. Quem vai ler? Então lhes perguntou: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Tá vendo aí, irmão? Nem sabia quem que era aquele homem que estava com eles no barco. E assim tem gente que vai para a igreja e não sabe por que está indo. Eu estou indo porque minha vizinha está indo. Não, irmão, vai porque você vai lá encontrar com Jesus, você vai servir Jesus, você vai fazer a vontade de Jesus, Jesus vai te abençoar. Porque tem gente que está na igreja e não sabe o que está fazendo até hoje na igreja. É dessa forma. E aqui eles não sabiam que era Jesus que estava ali com eles. Então, irmão, você vê que eles estavam tão tímidos. O que é tímido? Disperso, né? Sem coragem de fazer as coisas. E nem sabia que aquele que estava junto com eles, ele era Jesus. Porque Jesus, irmão, quando ele entra na sua vida, ele faz maravilha na nossa vida. Eu fui católica não sei quantos anos, mas eu fui para conhecer Jesus através da dor. E quando a gente vai pela dor, a gente permanece mais firme, porque você não quer passar pela mesma dor. E, irmão, e Deus, ele foi fazendo tanta maravilha na minha vida, tantas maravilhas, que eu tenho testemunho até de meu filho, que né, eu gosto de vir, onde que eu nunca dei o testemunho, eu gosto de testemunhar. Meu filho, deram nele 13 tiros, ele tem 9 marcas de bala e meu filho está vivo. Meu filho está vivo, ele tem as marcas, porque a marca é para toda vez que ele olhar, ele vai lembrar quem fez aquilo na vida dele, que foi Jesus. Por quê? Porque quando você serve a Deus, irmão, você pode ter certeza que a proteção divina, o escudo da fé vai estar na sua vida para te proteger. Porque Satanás, irmão, ele fica todos os minutos caçando um lugarzinho para poder entrar na nossa vida. E se nós não vigiar, ele entra, irmão, e destrói tudo. Nessa palavra aqui eu falo que Deus, ele ainda foi misericordioso, que ele devia falar, não vou fazer nada, vou ver o que eles vão fazer. E o Senhor, ele levantou e repreendeu aquele vento. Porque é assim que Deus faz, quando vem essa tempestade na nossa vida, não é nós que fizemos para acontecer e acabar, não. É o próprio Deus que se levanta diante de nós e fala, aqui não, Satanás. Aqui não, aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem aquele que faz a minha vontade, o meu querer, e eu não vou deixar você tocar. Mas quando nós não temos Jesus, quando nós estamos na igreja e não temos aquela fé que a gente tem que ter, irmão, Satanás, ele aproveita disso. Satanás, ele aproveita das brechas que nós damos. Então, nessa noite eu vim falar para você, se você ainda não tem uma vida perfeita com Deus, porque perfeito vai ser só Jesus, mas uma vida que você vai orar, que você vai buscar, que você vai clamar, que você vai confiar em Deus, você vai ficar perecendo dentro da igreja. Quantas pessoas estão na igreja, irmã, e falam assim, e aí? Minha vida continua a mesma porque ela ainda não despertou que o Deus de Israel está ali para abençoar, para ajudar. E nós temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Muitas vezes nós estamos em lugares assim que você fala assim, meu Deus, né? Como está idolatrando, porque tem gente que idolatra pessoas, idolatra imagem, mas só, irmão, nós temos que confiar só em Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira, tudo que está aqui é verdade, foi escrito verdade, e muitas pessoas não dão importância para aquilo que está escrito na palavra. É por isso que muitas pessoas sofrem. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, porque falam assim, eu saí dali porque eu não... Irmão, se você estiver numa igreja, se sair de lá é porque você não teve um encontro com Deus. A não ser que Deus vai fazer com você igual fez comigo, né? Eu sou lá de Minas, olha onde que Deus me trouxe, para São Paulo. Isso é coisa de Deus, né? Mas não é rebeldia. Porque se fosse rebeldia, eu tinha quebrado a minha cara aqui com a minha família. Mas só que quando Deus traz, irmão, ele cumpre o propósito dele até quando ele quer. Eu não sei quando que eu vou voltar para minha casa, né? Que eu deixei tudo para trás. Eu não sei quando que o Senhor vai me levar. Eu só sei que as coisas que o Senhor tem me dado aqui é coisa
de Deus, né? Porque já me deu casa para morar, já deu firma para os meus filhos, sabe? Então a gente tem uma vida aqui que a gente não tinha lá. Então é diferente de você vir, né, guiado por Deus e vir sem a bênção de Deus. É por isso que a palavra do Senhor fala que é sim, sim ou não, não. Porque se eu tivesse vindo sem Deus me mandar, talvez eu estava sofrendo aqui em São Paulo. E isso aqui, mas nós voltamos aqui na palavra, e esses discípulos, eles não tinham fé. Eles não tinham fé, eles não tinham conhecimento de que era Jesus que estava ali do lado dele, então eles não puderam fazer nada. E depois ficou questionando, quem é esse que até o mar obedece? É Jesus. E às vezes as pessoas estão assim, ela está até hoje perguntando, quem que é esse que eu estou servindo, quem que é esse que eu estou buscando? Irmão, é Jesus. E quando você coloca ele na sua vida, irmão, tem que ter mudança. Porque se a pessoa tiver Jesus e não tiver mudança, tem algo errado, porque Jesus, ele muda tudo. E tudo que está fora do lugar, Jesus põe no lugar. Então, nós temos que crer nisso, mas nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, porque a nossa fé é que vai levar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Né? Porque a palavra dele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter essa fé. Esses discípulos, eles não tiveram, eles não sabiam quem era aquele homem que estava junto com ele, mas mesmo assim, Deus teve um cuidado com eles. Que o Senhor falou, não, eu vou cessar esse vento, vou cessar essa tempestade, né? Porque eu estou ensinando, e Jesus é assim, mas cada dia ele ensina a nós uma coisa diferente. Às vezes somos nós que não queremos aprender. Então, se nós não queremos aprender, Jesus, ele é educado. Jesus, ele não é igual a Satanás. Satanás, ele entra rasgando tudo, destruindo tudo. E nosso Deus, não. Ele quer que você abra a porta do seu coração para ele entrar. Né? Jesus podia abrir assim e falar assim, não, eu vou entrar porque, né, foi eu que fiz essa vida. Não, Jesus não faz isso. Ele bate. E é você que tem que abrir o coração para ele. É você que tem que abrir a porta para ele entrar. Né? Então, irmão, hoje nós estamos falando aqui de fé. Irmão, tenha fé em Deus, acredita em Deus. Aí, se você ainda está na presença de Deus, se você não aceitou Jesus, aceita Jesus, porque Jesus, ele é a única fonte de água viva que nós temos para nós. Às vezes nós passamos luta, nós passamos dificuldade, porque nós não deixamos Jesus entrar na nossa vida. E nós temos que ter o coração aberto para Jesus. Porque se Jesus não entrar, o diabo entra. E o diabo, ele não bate na porta, ele vai assim, numa frestinha que tem, ele entra e faz, destrói tudo. Porque ele é mal educado. E o nosso Deus não, nosso Deus é educado. Deus só entra se você quiser. Se você quer nessa noite que Jesus entre no seu coração, abre seu coração para Jesus. Não seja como esse discípulo, né, que não acreditava, que não teve fé, que Jesus mesmo viu que ele não teve fé e nem sabia que era Jesus. Então, irmão, que nessa noite, né, eu gosto disso, só temos o Espírito Santo me manda, que nessa noite, se você não tem fé em Deus, começa a exercitar essa fé. Começa a falar, Jesus, eu quero ter fé, eu quero ter, Pai, o escudo, eu quero ter o capacete, Pai, porque vai sair da minha boca só coisas que agradam o Senhor. Eu quero ter as armaduras do Senhor. As armaduras é para nós, irmãos. É para nós que conhecemos a Deus. Porque é através dela que nós somos protegidos. Porque Satanás, ele fica assim de olho em tudo que você está fazendo, porque Satanás, ele não quer ver nós bem. A única pessoa que quer a sua vida bem é Deus. É Ele que quer nós fazermos tudo direitinho, tudo conforme a vontade dEle, tudo no tempo dEle. Já viu aquelas pessoas que fazem a coisa sem pensar, fora do tempo? Irmão, só vai lá na frente e quebra a cara. Por quê? Porque não foi direcionado por Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida, você vai ver o que vai acontecer. As pessoas vão falar, não, aquele lá é o fulano? Não acredito. Mas o que aconteceu? Aí você fala assim, hoje eu tenho Jesus na minha vida. Ele entrou para fazer mudança na minha vida. E outra coisa, irmão, se você serve a Deus, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde as pessoas vão olhar para você e vai acreditar naquilo que você vai falar, naquilo que você está fazendo. Porque é assim que age um homem de Deus e a mulher de Deus, amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Né? Quem me conhece aí sabe que eu não gosto de ficar ali, né, desenrolando novelo sem Deus mandar. Até aqui o Senhor mandou falar com a igreja. Né? Seja uma pessoa de fé. Se você ainda não tem as armaduras de Deus, peça a Deus para te proteger. Né? E começa
a pensar e a pesquisar e a fazer tudo para você conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quando você fazer uma coisa que Deus fala com você, não faça, irmão, não faça não, porque não vai dar certo. Mas se Deus falar com você assim, pode ir que vai dar certo, pode ir que aquele emprego vai dar certo, pode ir que aquela casa você vai comprar, porque Deus, ele fala com a gente, irmão. É só você ter o que, ó, ouvido sensível à voz de Deus, que Deus fala. Quando eu converti, meus meninos ficaram assim, mãe, mas como é que Deus fala com a senhora? Eu falei, Deus fala. Ele fala no coração, ele fala no ouvido, ele fala na mente, depende se você vai ouvir. Então, irmão, que nós viemos ouvir a voz de Deus, que nós viemos ter fé em Deus. E se você está passando por alguma tempestade, chama o Rei dos Reis aí, porque é só ele para poder cessar essa tempestade aí. Não tem outra pessoa, não tem. Não tem. O meu amigo, ele é não, seu amigo não é ninguém diante de Deus. Meu dinheiro, irmão, seu dinheiro não é nada diante de Deus. É Jesus, é Jesus. Você decidiu servir Jesus? Então é Jesus. Tudo que você vai fazer tem que ser Jesus. É na presença de Jesus, é na vontade de Jesus, é do jeito de Jesus, porque aí você vai demonstrar para ele a fé que você criou nele. Porque a nossa fé é só em Deus, né? Como eu já falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe nessa noite, amém? A Paloma vai estar louvando o Senhor com o hino, e que eu agradeço já a minha oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, Jesus.